Oi, gente, eu sou a Ana do Trivinos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão conferir mais um vlog de lançamento aqui no canal. Gente, eu tô bastante animada para começar essa leitura. Esse livro, eu soube que ele ia lançar bem em cima, assim, acho que não sei se foi no comecinho de janeiro que eu descobri sobre esse lançamento, finalzinho de dezembro, mas assim, não faz tanto tempo assim. Quando eu vi que lançaria aqui no Brasil no começo de fevereiro, eu fiquei muito feliz e lógico que eu não perderia a chance de trazer o vlog de lançamento desse livro. Já que eu escolho um lançamento por mês para gravar um vlog para vocês, não poderia ser de outro livro a não ser deste, A Fúria, do Alex Michaelides. Gente, se vocês me seguem há um tempo, vocês sabem que eu amei A Paciente Silenciosa. Ele virou um favorito da vida. Assim, um dos melhores suspenses que eu já li e que eu me surpreendi demais. Eu sempre indico para todo mundo A Paciente Silenciosa. Então eu fiquei muito animada quando eu soube desse lançamento. Eu não sei praticamente nada a respeito desse livro. Não li a sinopse, porque vocês sabem, né? Eu sempre comento. Eu gosto de entrar sem saber nada da história, principalmente quando eu vou gravar um vlog, quando eu vou pegar o livro para ler logo, né? Então a única coisa que eu sei, que eu me lembro de ter lido assim numa frase no site da Amazon, é que envolve parece que, não sei se a protagonista é uma ex-estrela de cinema, e ela vai viajar com alguns amigos aí, também, acho que, não sei se são atores, enfim, acho que são famosos. Eles vão viajar para uma ilha na Grécia. E aí vai acontecer um assassinato. Só sei isso. E, gente, eu olhei para essa capa várias e várias vezes. E aí, conforme eu observava, aqui tem uma água bem cristalina, né? E aqui também, aqui já tem, nesse círculo azul mais escuro, tem um mar mais revolto aí. E eu ainda não tinha observado que dentro desse círculo menor, o preto, tinha a lateral, assim, a parte de baixo só, de uma mulher. Ó, vocês conseguem ver? Eu não tinha reparado nisso, gente. Olhando aí, eu comprei esse livro nesse final de semana passado. Eu falei pra vocês nos stories lá do Instagram que eu comprei. No site da Amazon ainda nem lançou, vai lançar dia 12 de fevereiro. Eu comprei na leitura do Shopping Plaza Sul. Quando eu soube que já tinha chegado na loja, eu fui correndo para ler e gravar esse vlog para vocês conferirem a história, né, com antecedência, se vocês também, assim como eu, são fãs da escrita do autor. Eu fui logo correr para comprar. E aí eu tô desde o final de semana olhando, assim, eu peguei para gravar a história para vocês, para contar que eu tinha comprado, enfim. E aí, de repente, eu vi que tinha um rosto ali no meio. Deve ser dessa ex-artista aí de cinema, né? Não sei. Ou talvez da pessoa que foi assassinada. Vamos ver, vamos ver. Gente, como eu disse, eu tô bastante empolgada para essa leitura, expectativas lá em cima. Eu li o segundo livro lançado aqui no Brasil, do autor também, que foi As Musas, mas meu preferido, assim, de longe, é A Paciente Silenciosa. Eu gostei de As Musas, achei muito bom também, mas não chegou aos pés de A Paciente Silenciosa. E esse daqui, o que eu fiquei também bem entusiasmada, aqui atrás tem vários comentários de outros autores de suspense, ó. Muitos comentários. Tem da Lucy Foley, esplendidamente atmosférico, totalmente fascinante. Este é o meu livro favorito de Alex Michaelides até agora. Leitores, vocês vão se deliciar. E o que mais poderiam esperar do mestre magnânimo da reviravolta? Gente, ela acha que foi o melhor livro dele até agora. A Holly Jackson aqui embaixo. A Fúria é uma história tecida magistralmente com reviravoltas shakespearianas e plot twists maquiavélicos. Uma tragédia grega disfarçada de thriller pós-moderno. Você não pode perder. Então, ó, as duas autoras mencionaram reviravoltas, plot twist, então vamos encontrar isso aqui, né?
Então tô muito, muito empolgada. Gente, será que ele vai ser melhor do que A Paciente Silenciosa? Nossa, gente, eu me surpreendi tanto com aquele livro. Vocês gostaram de A Paciente Silenciosa? Leram? Se ainda não tiverem lido, leiam, gente. Leiam porque é muito bom. E se já tiverem lido, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam daquele livro. Eu sei que algumas pessoas não conseguiram se surpreender muito, conseguiram descobrir, mas muita gente se surpreendeu, assim como eu, daquele final. E se esse daqui for melhor, nossa, vai ser outro favorito. Mas deixa eu diminuir um pouco as minhas expectativas, porque isso é um problema, né? Quando eu crio muita expectativa assim, é um problema. Porque eu fico esperando uma história assim, né, fenomenal, e de repente posso me decepcionar. Mas então, hoje é dia 6 de fevereiro, tô olhando aqui, são 3 horas da tarde, e eu vou começar agora a gravar alguns vídeos ainda para essa semana. Hoje o dia tá bem corrido, eu só parei agora para gravar, que eu vou viajar no próximo final de semana do carnaval, então tô correndo aqui, vou deixar alguns vídeos gravados, mas eu queria logo iniciar esse vlog para poder começar a ler, né, esse livro. Não sei se eu termino antes de eu viajar, ou se vocês vão acabar conferindo algumas cenas da viagem, não sei. Vamos ver como é que vai ser o ritmo da leitura, o meu tempo também nesses próximos dias. Eu preciso fazer a mala ainda, mas bora lá. Então eu vou gravar alguns vídeos agora e quando eu começar eu venho contar pra vocês o que eu achei do começo. Gente, eu sei que eu disse que eu voltaria quando eu tivesse alguma atualização sobre o livro, que eu leria o comecinho e voltaria para dizer um pouco sobre a história, mas eu fiquei pensando, hoje é terça-feira, nós vamos viajar na sexta, então assim, prefiro adiantar as malas. Então aqui ó, já está aqui em cima a mala, eu acho que eu vou começar a fazer hoje à noite e começo a ler, talvez hoje não vá dar, começo a ler amanhã de manhã. E bora lá, vou deixar vocês vendo um pouquinho desse processo. Ainda nem sei, vou separar alguns looks que eu tenho em mente, mas ainda não sei o que eu vou levar. A gente vai para Monte Verde. E, gente, eu sou bem friorenta. Pode não parecer porque estou aqui de alcinha, mas é porque tá calor agora. São mais de 9 horas da noite e ainda tá 23 graus. Só que lá eu vi que durante o dia vai fazer em torno disso 24, 25 graus, o máximo 26. E à noite vai cair para 15. Eu vi que numa noite vai talvez fazer 13 graus. E eu sou friorenta, gente, então eu tô aqui pensando o que eu posso levar, vamos ver. E estou rezando, gente, eu troquei o cartão de memória da câmera, estou rezando para que dê certo e que não suma esses vídeos, esses takes que eu vou fazer agora, porque o outro lotou e até eu usar os outros vídeos, editar, enfim, eu acabei trocando para ser mais rápida, então tomara que dê tudo certo com esse cartão. Então, bora lá começar a fazer essa mala. Temos uma espectadora ali, ó. Enquanto eu arrumo as minhas malas, ela vai ficar ali só me olhando como sempre, né, Mia? Linda. Bora lá então. Gente, seguinte, por enquanto a necessaire está assim. Eu coloquei algumas coisas que já estão acabando, que vão ficar por lá mesmo. Acabou, a gente joga fora. E outros aqui de reserva, pra gente usar quando acabar os outros. E aqui eu vou colocar o restante das coisas que a gente ainda vai usar nesses dias antes de viajar. Aqui tem maquiagem. Coloquei algumas maquiagens, aqui tem alguns cabos de carregador, remédio nessa outra bolsinha, deixei algumas necessárias ali
pronta para eu guardar algumas outras coisas e agora eu vou começar a pensar nas roupas. Gente, olha que horas são. 1h02 da manhã. Mas ó, eu já adiantei bastante. Eu só não coloquei aqui na mala para não ficar amassado. Coloquei essas peças que não amassam. Aqui tem colar de resina, sabe aqueles que eu uso? Para não quebrar, eu coloquei dentro de uma necessaire e vou colocar aqui no meio das roupas. Aqui tá aquela parte que eu já mostrei. Aqui tem um chinelinho. Aqui é meia, calcinha e cueca, eu já separei pro meu marido. E as roupas estão ali penduradas no armário, para não amassar, né? E depois é só colocar na mala, já separei tudo direitinho. Então agora eu vou descansar, porque tá bem tarde, para amanhã conseguir acordar cedo e terminar. E começar a ler, né, gente? Então, bora descansar.
Oi, gente, hoje é sábado, dia 10 de fevereiro, e eis que estou aqui, ó, trouxe vocês junto comigo aqui no para Monte Verde, porque, gente, a semana foi muito corrida, como eu falei para vocês que talvez fosse mesmo, então acabei não lendo muito. Trouxe para ler um pouco aqui e mostrar para vocês um pouco também aqui da viagem. Eu fiz uns takes aqui da pousada. Vamos ver, tomara que tenha ficado bons para eu mostrar para vocês um pouco daqui. E é bem tranquilo, gente. A gente veio mesmo para relaxar mesmo, uma viagem para relaxar. Então, bora falar um pouquinho desse livro. Tem um casal aqui na minha frente, razoavelmente perto, que eu tô com um pouquinho de vergonha. Mas bora lá, vou tentar contar para vocês então um pouco sobre a parte que eu li. Eu li só até a página 28, que foram o prólogo e os capítulos 1, 2 e 3. Acho que eu parei no capítulo 4. E, gente, uma coisa que eu achei, não sei, eu achei que no prólogo o narrador ele dá muita ênfase pro vento. Falou muito assim do vento. Não sei se foi impressão ou se também não foi nada demais, mas eu pensei, o nome do livro é A Fúria, né? Será que tem alguma coisa a ver com o vento? Não sei. Mas aí o prólogo conta que o assassinato, na verdade, foram 3 tiros, né? Fala que um personagem chamado Léo, ele estava ali passando mal e ele escutou 3 tiros e ele foi, né, aonde estava, seguiu o som dos tiros para ver viu que tinha um corpo estirado ali, uma poça de sangue. E aí logo foram outras pessoas se aproximando. E aí esse Léo dá um grito, parece. E ele até fala que o vento meio que abafa um pouco o grito desse Léo. E termina o prólogo falando assim, que essa era só o começo da tragédia, né? Então que aconteceria algo a mais. Então não sei, será que vai ter mais gente morrendo no livro, que não vai ser só uma pessoa assassinada? Aí nos primeiros capítulos, eu achei que esse narrador ele é um dos personagens que estava lá nas Ilhas Gregas, mas ele narra de forma anônima, a gente não sabe quem ele é. Ele não conta o seu nome. E ele conta de uma maneira meio confusa, mas eu acho que é proposital, sabe? Ele meio, parece que perde um pouco o fio da meada, mas eu acho que é proposital. Vamos ver. Porque ele tá contando, sabe assim, quando você tá falando sobre uma coisa e aí você lembra, você tá falando, tô falando aqui da pousada, aí de repente eu vejo uma árvore, aí eu começo a falar da árvore e depois eu falo, não, eu tava falando sobre a pousada e volto. É isso que ele faz. Ele tá contando sobre uma coisa e ele fala um pouco sobre a pessoa, depois ele volta para falar sobre aquilo que ele tava falando antes. Então, mas enfim, vamos ver. Aí ele fala que vai apresentar pra gente o elenco de suspeitos. Parece que são 7 suspeitos. Não sei se ele tá contando com ele mesmo, né? Não sei se são 7 pessoas, incluindo ele, ainda preciso confirmar isso. Mas uma coisa que ele fala que eu fiquei ligada, é que ele ia apresentar, ele fala assim, eu vou apresentar o elenco de suspeitos em ordem de importância. E eu fiquei assim, como assim em ordem de importância, né? Será que importância é porque está envolvida no assassinato? O que é? E a primeira personagem que ele apresenta pra gente é aquela ex-artista de cinema, que o nome dela é Lana. O nome dela é Lana. E aí fala que ela é americana, mas que ela se mudou para Londres, é casada com um inglês, com o Jason, e ela tem um filho chamado Léo, que é aquele Léo lá do prólogo, que eu vi os 3 tiros. E aí ela tem uma cena assim também que é meio estranho, porque ela tá andando, reclamando do tempo, que não tá fazendo sol, que ali em Londres só chovia, enfim, só ficava nublado e chovia. Aí por isso que ela falou assim, que ela inventou essa viagem para as Ilhas Gregas, para tomar um pouco de sol. E aí ela fala que ela tava, sabe quando ela tá com alguma coisa, com uma sensação de que algo está errado, de que talvez alguma coisa vai acontecer, que ela não sabe porquê, se alguém falou alguma coisa pra ela que deixou ela assim meio preocupada.
não sei. Mas aí ela tem a ideia da viagem, né? E aí a primeira pessoa que ela convida é uma grande amiga que se chama Kate. Tô vendo aqui no meu diário que eu trouxe, senão eu não ia me lembrar pra falar pra vocês. Então ela liga pra Kate, que é uma atriz de teatro. Ela é britânica mesmo, a Kate. E ela convida, né, pra essa viagem e a Kate aceita na hora. E aí a gente vai. Eu ainda não cheguei na parte dos outros personagens, né, que ele vai apresentar. Mas então. E essa Kate, ela tá gravando uma peça que ela não tá conseguindo muito entrar no personagem. Porque essa personagem que ela precisa interpretar, ela tem que matar o marido e a amante. Então ela não tá conseguindo. E ela até fala que não é porque ela não tá decorando as falas, é que alguma coisa tá atrapalhando ela, né, de atuar. Então, gente, não sei. Eu achei que era, quando eu li, assim, aquela parte da sinopse que eu contei pra vocês, eu achei que seria um caso de aquela história de que a gente entra na história sem saber quem matou, quem morreu, sabe? Mas talvez seja algo mais, porque logo no comecinho o narrador fala que não é só uma questão de investigar e descobrir quem é o assassino, quem é a vítima, mas sim a motivação que levou esse assassinato. Então, acho que teremos algo mais. E vamos ver qual é desse narrador aí, né? Tá meio suspeito o modo como ele narra. Ele fala que ele é um dramaturgo e parece que ele é amigo também da Lana. Só não sei, né, de onde que ele conhece ela. Enfim. Vamos continuar essa leitura. E, gente, depois eu vou tentar gravar numa parte aqui da pousada que é bem tranquilo. Tá até uma plaquinha falando que é para fazer silêncio, né? O cantinho do silêncio. Então é bem legal para ler ali. Vou tentar levar o livro lá. Hoje não sei se vai dar, mas amanhã. E aí eu vou fazer um take lá para mostrar para vocês. Então é isso. Vou ler um pouquinho que daqui a pouco a gente vai sair para almojantar. Vai ser uma almojanta. A gente tomou café tarde. E aqui pode tomar café até meio-dia. Então a gente pensou, vamos fazer um brunch. A gente tomou café, era 11 e pouco. Aí já jogou. Tem um salão de jogos. É bem legal aqui. Tem umas partes, tem bastante livro. Tem livros da Agatha Christie. E assim, eu achei que eram livros mais antigos, né? Mas encontrei até aquele, como é que chama? 8 Assassinatos. Esqueci o nome. Vou deixar a capa aqui para mostrar para vocês. E falar aqui, esse daqui é o nosso chalé que a gente tá. Eu mostrei um pouco pra vocês por dentro. O nome da pousada é Cantos e Contos, em Minas Gerais, Monte Verde. E, gente, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês um pouco aqui da minha visão, que tá à minha frente. Bem tranquilo. Agora o casal saiu dali e deu pra eu filmar. Então, um ótimo lugar para ler. Então, vou aproveitar esse tempinho, vou ler um pouquinho antes do almoço e depois venho contando para vocês, mostrando um pouquinho mais da nossa viagem. Vamos ver como é que vai ser esse vlog. Tomara que os takes que eu faça dê certo. É a minha primeira experiência, né, mostrando assim uma viagem, né, para vocês. Então, vamos ver como é que vai ser.
Oi, gente, bora continuar falando sobre a Fúria. Eu estou na página 119, ó, capítulo 2 do segundo ato. Comecei o segundo ato ontem à noite. E, gente, bora lá conversar um pouco mais sobre essa leitura. Na parte que eu parei, já morreu alguém, né? A pessoa já levou os 3 tiros lá. E terminou o ato 1 dessa forma. Mas antes de falar sobre isso, antes de ter acontecido isso, aconteceram algumas coisas. Por exemplo, deixa eu abrir aqui na página 33, que eu anotei ali no meu diário, que descreveu muito bem a capa e o título. Tá falando assim, ó. A maior parte da ilha é bem plana, por isso a vista vai longe. Para além das oliveiras até as praias e enseadas. Lá embaixo, até a limpidez da água azul turquesa. O mar, quando está calmo, é translúcido, quase como vidro. Porém, como a maioria das coisas na vida, sua natureza não é unívoca. Quando o vento sopra, o que é frequente, as ondas se encrespam e as correntes agitam toda a areia no leito do mar, tornando a água turva, escura e perigosa. Olha aqui. Descreveu a capa, né? Então essa capa, ela tá descrevendo direitinho a ilha, né? Aqui tá o azul turquesa da água quando ela tá tranquila, e essa parte azul mais escura é quando o mar está revolto, mostrando a fúria do vento. Aí vem o título. Achei muito legal, gente, isso daqui que o autor fez. Eu acho que combinou direitinho. E aqui na página 34 tá falando assim, ó, era assim que os nativos falavam do vento, aliás, como uma coisa monstruosa e devoradora. Então, como eu falei, né, desde o comecinho do livro, que o autor tá batendo nessa tecla do vento, né, da fúria do vento. Então, eu achei que teria muito a ver com, talvez, a questão da morte, ou que, sei lá, né, teria bastante a ver com a história. Mas como a gente viu, logo no prólogo, a vítima seria morta através de 3 tiros. Então acredito que é só mais um detalhe, né? O vento, para fazer sentido com o título do livro, com a capa, enfim. Vamos ver se vai acontecer mais alguma coisa naquela ilha. O narrador deixa de ser anônimo no capítulo. Agora eu não lembro o nome do capítulo. Eu não anotei ali o número do capítulo. Acho que lá pelo capítulo 5, foi no começo. Ele deixa de ser anônimo e fala o nome dele. E eu vou pesquisar, gente, se o nome dele, se esse personagem já apareceu no livro As Musas, assim como outra terapeuta que foi citada aqui no livro, que se chama Mariana. Eu fiquei encucada se ela não era protagonista de As Musas, do mesmo autor. Eu vou pesquisar, que não sei. Eu não sei se é o mesmo nome, eu tô confundindo, mas eu vou ver e confirmo com vocês se é essa mesma personagem. Porque assim, em As Musas, o personagem dele faz uma conexão com a Paciente Silenciosa. A conexão é citando um personagem que apareceu em A Paciente Silenciosa, né? A terapeuta do livro das Musas fala a respeito de um personagem que apareceu em A Paciente Silenciosa. Então, pode ser que essa Mariana seja a protagonista do outro livro, e mais uma vez o autor unindo aí as histórias dos seus livros. E, gente, uma coisa que eu fiquei pensando assim é que o livro inteiro é narrado em primeira pessoa por esse personagem, né? Mas tem alguns capítulos em que fala sobre as mesmas personagens que são narrados em terceira pessoa. Então, assim, eu não sei qual o motivo disso acontecer? São os capítulos narrados pela Kate e pela Agatha. Agatha, acho que é o nome dela. Que é a governanta ali, né? Da ilha. Então, eu não sei agora por qual motivo que esses capítulos são narrados de forma diferente. Como esse personagem, o narrador, ele tá contando pra gente de um futuro, né? Assim, que depois que aconteceu o acidente, né, ele está contando a sua memória de como aconteceu. Eu fiquei pensando se é porque ele só consegue narrar direitinho com detalhes as partes com quem ele esteve, ou que ele esteve presente, ou com as pessoas com quem ele conversou depois. E talvez essas personagens ele não tenha
conseguido colar, né, depois para poder escrever de forma detalhada. Por isso que tá em terceira pessoa. Não sei, gente. Não sei. É uma suposição. E um detalhe do livro que mais uma vez se repete, que aconteceu em As Musas, aconteceu em A Paciente Silenciosa, é que tem capítulos que terminam de uma forma que não tem como você parar de ler. Por exemplo, nesse capítulo aqui, ele tá narrando, tá falando sobre alguns personagens aqui, e aí ele fala assim: é difícil acreditar que em 24 horas um de nós estaria morto. Assim, contando agora pra vocês dessa forma, parece que não é nada demais, né? Que pode ser qualquer um dos personagens que estão ali na ilha. Mas, pelo que deu a entender, é que era um desses três personagens que ele estava falando aqui, sabe? Ele estava falando, ó, fico feliz por guardar esta lembrança, nós três rindo, fico feliz que continue imaculada. É difícil acreditar que em 24 horas um de nós estaria morto. Então, acredito que eu entendi que era um de nós três, né? Um desses três personagens. Então, já ia diminuindo, já ia afunilando, né? As alternativas ali de quem seria a vítima. E eu deduzi que fosse uma pessoa e acabei errando quem morreu no final. Mas então agora, gente, vou começar o ato 2 e ainda não sei quem pode ter matado essa pessoa. Há muitas opções, há muitas probabilidades, muitas motivações que envolvem cada personagem aqui. Então, não consigo apontar o dedo para uma pessoa. Teve um personagem que sabia a localização ali das armas, né? Mas não sei se foi esse ou se acabou sendo outra pessoa que descobriu onde estava, enfim. Não consigo ainda apontar o dedo. Mas estou gostando muito, gente. Vamos ver este ato 2 aqui. E uma coisa que eu até compartilhei com vocês lá no Instagram é que o ato 2 começa com essa frase, né? Todo assassino é provavelmente o velho amigo de alguém. E eu nem precisei ler embaixo. Aqui tá falando que é da Agatha Christie e que é uma frase do livro O Misterioso Caso de Styles, que foi o primeiro livro que o autor escreveu e foi a nossa primeira leitura no projeto da Agatha Christie. Então nem precisei ler para saber que era desse livro. A gente acabou de ler agora em janeiro, lá no grupinho do WhatsApp do projeto. Então é muito legal quando a gente reconhece, né, as frases assim de outros livros. Mas enfim, eu vou lá fora agora, ó. Eu tô dentro do quarto na pousada, mas agora eu vou lá fora e vou ler um pouquinho. Meu marido tá me esperando lá já, ele vai jogar enquanto eu leio mais um pouco e depois venho comentando com vocês o que eu estou achando.
Oi, gente, bom dia. Hoje já é quinta-feira, dia 15 de fevereiro. Acabei não gravando nada ontem. A gente voltou aqui para São Paulo na terça-feira, né? Dia 13. A gente foi buscar a Mia, que estava na casa dos meus pais. Ela ficou lá enquanto a gente viajava. E depois chegamos, aí ficamos na preguiça daquela volta da viagem, sabe? Pegamos um pouquinho só de trânsito na estrada. Mas aqui na entrada de São Paulo mesmo, que depois a gente descobriu que parece que havia meio que tombado um caminhão, algo assim. Então a gente pegou um pouquinho parado naquela parte. Mas depois ontem a gente ficou meio que na preguiça. À noite a gente foi assistir Madame Teia no cinema. Era a pré-estreia, meu irmão convidou a gente, então depois do trabalho a gente foi. E eis que estamos na quinta-feira. E hoje eu vou tirar o dia para organizar a casa, desfazer as malas que estão até aqui, ó, atrás de mim, e seguir com esse vlog, né? Pretendo, gente, finalizar esta leitura hoje também. Eu estou na página 210, o livro tem 334 páginas, eu acho que eu finalizo hoje. A leitura está sendo muito fluida, está bem gostosa a leitura, estou gostando bastante da história. E já comentando um pouco sobre o que eu li, no ato 2, o narrador ele fala que ele precisa voltar um pouco para contar umas coisas que ele deixou de fora no primeiro ato aqui do livro. Então essas coisas que ele vai contando pra gente a mais, que a gente não sabia, vai direcionando a gente um pouco melhor, dando uma clareada, uma guiada melhor para o que talvez possa ter acontecido ali no assassinato. E, gente, desde a metade do livro, mais ou menos, no capítulo, acho que 17 do segundo ato, que eu tô com uma suspeita bem forte, gente, de que... Eu não posso falar porque acho que vai... Sei lá, pode ser que eu esteja enganada, pode ser que não seja isso, mas se for isso que eu tô pensando, acho que vai acabar estragando a experiência de vocês. Então eu não vou comentar qual que é a minha suspeita, mas eu acredito que seja isso mesmo. Estou aqui fortemente acreditando que foi isso que aconteceu e que... Enfim, comento para vocês no final se eu estava certo ou não, mas eu acho que o autor tentou nos enganar ali no final do ato 1. E agora eu comecei o ato 3. Nesse ato 3, o narrador ele vai contar muito sobre a sua vida. Isso me deixou um pouco na dúvida da suspeita que eu criei, que eu acabei de comentar. Porque por que será que ele teria que contar a respeito dele, né? Ele voltou lá atrás, desde quando ele era criança, para contar o que aconteceu, né? Como foi uma infância difícil para ele, enfim. Ele sofreu bullying, ele não era enxergado em casa. Enfim, ele foi contando várias coisas sobre a sua vida, até o momento que eu parei agora, a leitura, que é que ele conheceu a Lana, que é a ex-artista de cinema, a personagem ex-artista de cinema aqui do livro. Então parei aí. Então eu fiquei pensando, por que será que ele teria que contar sobre a sua vida, né? Vai ver, ele tem mais importância do que a gente suspeita aí nessa história, além de ser o narrador, né? Mas eu vou correr aqui para organizar a casa, fazer essas coisas, para voltar logo para essa leitura, porque eu estou muito curiosa para saber o desfecho dessa história. Tomara que eu seja surpreendida assim como foi em A Paciente Silenciosa, e mesmo se a minha suspeita for concretizada, né, for real, não tem problema, porque eu acho que vai ser muito bom também. Mas vamos ver se ele vai me surpreender. Então bora lá. Vou aqui desfazer as malas agora. Antes de começar, acho que eu vou parar para almoçar. E depois eu vou desfazer essas malas aqui e guardar tudo no lugar. Gente, antes, deixa eu mostrar para vocês algumas das comidinhas que a gente comprou por lá. Bom, Monte Verde fica em Minas, né? Então a gente pegou algumas coisas que são bem gostosas por lá, como por exemplo doce de leite. Esse daqui é doce de leite com café. A gente ainda não experimentou. Queijos. Esse daqui é bem diferente, ó. A gente quis pegar porque ele é o Minas padrão, mas recheado com requeijão. A gente ficou curioso, deve ser bem gostoso.
Esse daqui são palitos de mussarela temperados. Aqui é a pasta de truta. A truta também lá é bem forte. Pasta de truta defumada, a gente pegou o sabor alho, que a gente gosta. E mais alguns docinhos. Lá tinha essa casa com vários doces assim caseiros. E esse daqui, se não me engano, é de leite com chocolate trufado. E esse daqui é de doce de abóbora com coco. Eu adoro doce de abóbora, gente. E a gente também passou nessa chocolataria. Foi a primeira vez que a gente comprou lá. Da outra vez que a gente foi, a gente comprou de outra marca. E agora eu esqueci o nome, mas posso deixar para vocês escrito na tela se eu me lembrar. Esse daqui é a primeira vez. A gente já provou de outra caixinha e é bem gostoso, gente. Então essas foram as nossas comprinhas por lá. Gente, que agonia! Esse narrador, ele faz de tudo para enganar a gente. Ele fica dando voltas para esconder alguns detalhes, sabe? Demora para revelar algumas coisas, para a gente suspeitar de outras coisas até ele revelar o que de fato aconteceu. Olha só um exemplo disso. Aqui nessa parte ele fala assim pra gente: mas não posso terminar a história assim. Por que não? Porque infelizmente não é verdade. Não foi assim que aconteceu. Isso foi só fruto da minha imaginação. Na vida real o resultado foi um pouco diferente. E aí no capítulo seguinte ele vai contar pra gente como que aconteceu de fato. E ele também narra de uma forma bem assim, espontânea, informal, como se estivesse conversando com a gente. Ó, e você não é de falar muito, não é mesmo? Fica só aí no seu banco, escutando e julgando em silêncio. Estou consciente do seu julgamento. Não quero entediar você nem fazer com que perca o interesse. Não depois de você já ter me doado tanto do seu tempo. Então, é como se ele estivesse conversando com a gente, contando a história, assim, sentado assim como ele fala, num banco de um bar, em que ele fala, né, ele oferece uma bebida pra gente, enquanto ele revela a história. Então eu achei legal, achei interessante esse tipo de narração no livro. Apesar de muitas vezes eu me irritar com esse personagem, mas tá interessante essa narrativa. Bora então ver, né, como que as coisas aconteceram, já que não foi do jeito como ele narrou no capítulo anterior. Bora lá. Gente, já pensou se o feitiço se volta contra o feiticeiro? Meu Deus!
Gente, terminei de ler o livro. E assim, a primeira coisa que eu preciso falar é que esse autor, ele tem o dom de escrever suspenses. Gente, é impressionante. Eu terminei o livro, juro, eu reli o último capítulo, assim, algumas partes e o epílogo. E depois voltei pro começo do livro e reli algumas partes. E é impressionante como depois que a gente descobre a história, de fato, como ela aconteceu, e a gente relê algumas partes, como a gente consegue... Eu comecei a pensar assim, não acredito. Gente, impressionante. Mais uma vez eu terminei um livro do Alex Michaelides assim, impactada, sabe? Com o quanto ele escreve bem. Sério. Eu tinha falado pra vocês, quando eu terminei lá, Paciente Silenciosa, que eu já tinha virado fã do autor, mas que eu só tinha lido um livro dele, né? Foi o primeiro livro dele publicado. E que talvez isso poderia me tornar uma fã por só ter lido o livro dele. Mas agora que eu já li 3, eu já posso então dizer com certeza que eu sou uma grande fã do autor. Porque ele escreve muito bem, gente. E assim, é um enredo que deixa você preso ali e começa a pensar em várias hipóteses do que pode estar acontecendo. Eu falei pra vocês no começo que quando eu li o comecinho do livro, o prólogo, eu logo imaginei que seria aquele tipo de livro, aquele tipo de suspense, em que a gente não saberia quem morreu, nem quem matou, e que seguiríamos, assim, com a história para descobrir, né, a identidade dos dois. Mas logo no começo, o narrador, que inclusive, eu vou falar para vocês o nome, porque tá escrito na sinopse. Eu não tinha lido a sinopse, né, como vocês bem sabem. Então, quando eu vi agora no final que estava escrito, eu falei, então vou revelar para eles, porque não tem problema nenhum. O nome do narrador é Elliot Chase. Então, quando ele fala que isso não era um livro à la Agatha Christie, em que ocorreria uma investigação criminal, que o maior mistério seria quem que morreu, né? E sim a motivação do assassino. Gente, reler todo esse começo e algumas outras coisas depois é assim, foi tão esclarecedor. Foi muito bom reler esse comecinho depois de eu ter terminado o livro, sério. Se vocês fizerem isso, ao terminarem de ler, volta lá pro comecinho do livro e releiam não o prólogo, mas o comecinho do ato 1. Comecinho do capítulo 1. Que, gente, é muito esclarecedor. E assim como eu falei pra vocês, o Elliot, que é o narrador, ele narra de uma forma que não é seguindo uma linha temporal, sabe? Do começo ao fim, como tudo começou e como tudo terminou. Não. Ele conta uma parte no ato 1, até que no final do ato 1 ocorre um assassinato, né? Ele fala que morreu tal pessoa. Depois, no ato 2, ele volta contando algumas coisas, alguns detalhes que ele deixou passar em branco. E aí isso vai encaixando novas peças na nossa mente, assim, então isso aconteceu, então isso foi dessa forma, então talvez, tal, sabe? E eu falei pra vocês que em 50% mais ou menos do livro, eu criei uma suspeita de que o que ele tinha contado pra gente no ato 1 talvez não tivesse acontecido daquela forma. Acho que foi no capítulo, qual foi que eu disse? Acho que 16 a 17 do ato 2. Me acendeu uma lâmpada falando, não, acho que aconteceu de forma diferente. E no ato 2, então, ele dá esses detalhes que ele tinha passado em branco. No ato 3, ele meio que cria, entre aspas, um detetive. Ele até fala do detetive belga da Agatha Christie, que é o Hercule Poirot.
Só que aí ele coloca o detetive como sendo grego. E o nome dele, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu cheguei a marcar. Inspetor Mavropoulos, da polícia de Mykonos. Então, ele cria, entre aspas, esse inspetor Mavropoulos e meio que incorpora, né, esse inspetor e começa a pensar como ele, assim, quais eram as motivações de cada um ali naquela ilha, por que tal pessoa poderia ter matado tal pessoa, enfim, vai colocando todas as motivações ali no papel pra gente, né, como se fosse uma investigação falsa ali do inspetor Mavropoulos, até trava a língua. E nisso ele vai despertando no leitor, vai fazendo com que o leitor comece a suspeitar de alguns personagens, sabe? A gente fica meio confuso, porque parece que todos ali têm motivações, ele aponta as motivações, né, de cada um, a gente fica bem confuso. Eu falei pra vocês que eu não conseguia apontar o dedo pra alguém ali naquele momento. E depois, gente, a cada ato novo, são 5 atos no livro. E a cada ato novo ele vai revelando mais coisa pra gente. E foi que nem eu falei pra vocês, né? Às vezes ele terminava de um jeito que a gente achava que tinha acontecido daquela forma e de repente ele falava assim, não, mas não foi dessa forma que realmente aconteceu. Deixa eu contar como foi. E aí o capítulo seguinte ele falava, na verdade, como tinha acontecido. Então, assim, eu gostei muito da forma como o autor escreveu a história, como ele criou esse personagem narrador. Foi muito legal isso. Gente, muito boa a história, muito boa. Recomendo demais pra vocês. Mais um livro do Alex Michaelides que eu recomendo pra vocês. Eu acho que eu ainda coloco A Paciente Silenciosa como o primeiro livro do autor, assim, o meu preferido dele. E em segundo lugar, vem A Fúria. Achei ele melhor do que As Musas, então As Musas vem em terceiro. Por enquanto temos 3 livros do autor publicados, então esse daqui fica em segundo lugar. E por falar nos outros livros do autor, uma coisa que eu gosto muito dele, que ele faz e que aliás, eu gosto dessa característica em vários outros autores, não é específico dele. Mas ele segue na mesma linha, ele fez isso em As Musas, ele trouxe um personagem de A Paciente Silenciosa em As Musas, meio que deu uma conectada, sabe, na história dos 2 livros. E nesse terceiro, de novo, ele trouxe mais uma vez uma personagem de As Musas, que é a Mariana que eu falei pra vocês. Ela realmente é a protagonista de As Musas. Eu fiquei assim pensando, porque o Eliot começou a falar que ela era uma terapeuta, né? E aí eu fiquei pensando, então eu acho que pode ser, né? Me veio assim, Mariana, eu acho que ela era a personagem, realmente, era a protagonista de As Musas. Então ele trouxe mais uma vez, ele trouxe um personagem do livro anterior. E a história meio que se conectando, e isso é muito legal. Eu já falei isso várias vezes pra vocês. Vocês sabem que eu sou super fã do Harlan Coben. Harlan Coben é o meu autor favorito da vida. E ele tem essa característica, eu já falei isso pra vocês algumas vezes, sempre que eu falo de um livro dele, na maioria das vezes eu falo isso, que parece que todas as histórias fazem parte de uma grande história, sabe? Porque ele consegue conectar as coisas, assim, ele pega como se fosse uma história e coloca na linha do tempo de outro livro, porque ele cita, ele coloca uma personagem advogada e aí essa advogada tá atuando num caso de um personagem que foi protagonista de outro livro dele. Então, ele cria essa conexão. E aparentemente o Alex Michaelides está seguindo a mesma linha, está fazendo a mesma coisa. Mais um livro que ele faz isso. Então, eu adoro isso, gente. Adoro isso quando tem conexões de livros do mesmo autor. Eu acho isso sensacional. É como se tivesse tudo assim no mesmo universo, sabe? Apesar de serem histórias diferentes, totalmente diferentes, mas
tem alguma coisa conectando ali. Então é isso, gente. Não sei se tenho mais algo a dizer. Aqui no finalzinho, o autor aqui nos agradecimentos, ele fala de alguns autores que ele tem tipo uma dívida de gratidão. Ele até fala, usa essa expressão mesmo. Sinto que devo começar reconhecendo a dívida de gratidão que tenho com escritores como. E aí ele fala Agatha Christie, Anthony Shaffer, Patricia Highsmith e Ford Madox Ford, por me inspirarem e inspirarem a fúria. Tem alguns aqui que eu não conheço e que, como eu gosto muito da escrita do autor, eu vou pesquisar, como por exemplo esse Anthony Shaffer e o Ford Madox Ford. Eu não sei, não conheço esses autores. A Agatha Christie, lógico, né, um nome super conhecido. E a Patricia Highsmith, eu tenho 2 livros dela, que é o Talentoso Ripley, acho que é esse, né, o título. Eu ainda não li, mas tenho na estante. Então, vou pesquisar mais sobre esses 2 autores. Vocês reconhecem esses nomes desses 2 autores? Já leram alguma coisa deles? Deixa aqui nos comentários me indicando, talvez, alguma obra deles que vocês tenham gostado, enfim. Mas vou buscar saber. Porque se eles inspiraram, né, o Alex Michaelides, então é porque devem escrever bem também suas histórias. Então eu já fico curiosa por conhecer seus trabalhos. Então, gente, indico para vocês, só leiam. Achei esse lançamento sensacional. E, como eu falei, fico cada vez mais fã da escrita desse autor. E tudo que ele escrever agora eu vou querer, assim como eu fiz com esse, comprar no lançamento e ler para conhecer, né, as obras dele assim o mais rápido possível, para vir compartilhar com vocês. E é isso. Acho que não tenho mais nada a falar, mais nada a acrescentar, porque, gente, estou aqui ainda numa empolgação. É incrível quando a gente termina um livro, assim, que a gente tenha gostado bastante, né? A vontade que eu tenho é de começar a falar, ligar para todo mundo agora, entrar nos grupos do WhatsApp e falar, gente, só leiam A Fúria, porque a história é muito boa. E é isso. Então, fica aqui a minha indicação fortíssima para vocês lerem. Se vocês já tiverem lido esse lançamento, ele lançou na Amazon no dia 12, então é bem recente. Quem quiser adquirir ou adicionar a wishlist de vocês, o link tá aqui embaixo no box de descrição. E se vocês já leram, ou quando vocês lerem, voltem aqui no vídeo e escrevam aqui nos comentários a opinião de vocês a respeito dele. Se vocês concordam com a minha opinião, se vocês discordam, se vocês acharam, não gostei tanto assim, Ana, sabe? Eu acabei descobrindo antes, enfim, não foi tudo isso pra mim, ou então se vocês se surpreenderam, se vocês gostaram bastante, vamos conversar a respeito de A Fúria, novo livro do autor, aqui nos comentários, que eu vou adorar conversar com vocês um pouco mais aqui nos comentários, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vlog. Esse vlog, gente, eu tô até com medo, ele deve ter ficado super extenso, porque eu acabei mostrando pra vocês sobre a minha viagem, né? Eu quis levar vocês com a gente até o Monte Verde, então acabei prolongando mais o vlog, não foi somente um vlog de leitura, né, afinal de contas. Mas espero que vocês tenham gostado dessa diferença, né, desse vlog um pouco diferente. Se vocês gostaram, se vocês gostam de vlogs assim, também comenta aqui, deixa a sua opinião, o seu comentário a respeito. Tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.